Olá, pessoal. Voltando aí com sais e óxidos. Bem, os óxidos, eles são bem simples de se explicar, né? São compostos inorgânicos que são binários, formados por apenas dois elementos, e um desses elementos é o oxigênio, como um átomo mais eletronegativo. Na ligação com o oxigênio, os átomos podem fazer uma ligação do tipo iônica ou covalente. Isso vai dar origem aos óxidos moleculares ou óxidos iônicos. Quando estão ligados com óxidos moleculares, nós usamos uma nomenclatura para quantificar o número de oxigênios e do ametal que está ligado. Tá? Nesse caso aqui, molecular está ligado a um ametal, formando aí óxidos ácidos. E para nomear esses óxidos, a gente coloca a quantidade de oxigênio com esses prefixos, mono, tri, tetra, penta e assim sucessivamente. E também, algumas vezes, em alguns casos, a quantidade de ametal que a gente tem. Então, no caso, dióxido significa 2 oxigênios de carbono, que é o ametal que está ligado. Trióxido de enxofre, que é o ametal que está ligado, ou se fosse o caso de N2O, é o gás hilariante, a gente chamaria isso aqui de monóxido, ou monóxido de dinitrogênio, usando o di, o prefixo di, para quantificar o número de ametal, nitrogênio. Ok? Os óxidos iônicos são formados por um oxigênio ligado a um metal. E neste caso, nós temos duas formas de nomear esses óxidos. Quando o meu óxido ele não altera o número de oxidação, como os metais alcalinos e alcalinos terrosos, tem aí números específicos de oxidação, que é a perda de elétron desse átomo. No caso do cálcio, eu sei que ele sempre vai ser mais 2, porque ele pertence ao grupo dos alcalinos terrosos. Então, o nome, a gente só coloca óxido e o nome do metal em seguida. Se o meu metal for um metal que tem um número de oxidação variável, né, que ele pode ter várias formas de oxidação, aí a gente sim colocar o número de oxidação em seguida do nome, ou usar os sufixos ico e oso para identificar qual a maior e menor oxidação. No caso do ferro a gente tem o número de oxidação mais 2 ou o número de oxidação mais 3. No caso que a gente tem aqui é o ferro 2, por isso a gente usa ferroso, que é o menor número de oxidação. E para o maior número de oxidação a gente coloca ico, ou seja, se fosse o óxido férrico, nós chamaríamos de óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Okay? Nesse caso, a combinação do óxido férrico é o meu cátion, mais 3, e o oxigênio, que nesse caso ele está como menos 2. A combinação aqui, seguindo a regra da borboleta, o 2 vai passar para cá e o 3 vai passar para cá. Então, óxido férrico, óxido de ferro 3, seria a fórmula Fe2O3. Ok? Dentre os óxidos, a gente tem uma variabilidade muito grande de aplicações no nosso dia a dia. E aqui constam alguns exemplos, como o peróxido de hidrogênio, que no caso aí a gente tem um óxido, sendo que o oxigênio, nesse caso, ele tem um número de oxidação menos 1. Okay? Nos óxidos normais, a gente coloca sempre o oxigênio como menos 2. No peróxido, a gente fala que o óxido aqui, no caso, tem um número de oxidação igual a menos 1. Então, aqui, o peróxido de hidrogênio, também chamado de água oxigenada, ele é muito usado como antisséptico. Algumas pessoas utilizam para a descoloração de pelos, cabelo, ou também de tecidos e celulose, dependendo do peróxido que a gente está falando. Okay?
Essa classificação também é importante falar sobre os volumes que cada um dessas soluções podem ser preparados. E, no caso, o volume dessa água oxigenada está falando exatamente sobre a quantidade de oxigênio que esse meu peróxido pode liberar quando decompõe. Então, a água oxigenada ela decompõe naturalmente, ela vai liberando oxigênio conforme o tempo. Temos também dióxido de silício, que é essa forma aqui, amplamente utilizado como principal componente aí do vidro, para a produção de vidro. Ele está presente principalmente na areia e rochas também, né? É o que forma areia. E da areia nós fazemos o vidro. O óxido de cálcio, também chamado de cal viva ou cal virgem, formulação, é obtido a partir da decomposição de calcário e é usado para diminuir a acidez do solo e preparação de argamassa na construção civil. O gás hilariante é um óxido inalado em pequenas quantidades, pode causar euforia, felicidade, por isso que se chama também de gás hilariante, comum dele, né? E também é amplamente utilizado na área de saúde para anestesias, anestesia geral no caso, né? O dióxido de enxofre é utilizado para a fabricação de ácido sulfúrico e branqueamento de alimentos também, como o próprio açúcar. Se usa açúcar, o açúcar pode ser branqueado aí com o sulfeto, ou dióxido de enxofre, no caso. Monóxido de carbono é usado para obter certos produtos químicos e também na metalurgia. Neste caso, o óxido de carbono, monóxido de carbono, é um gás muito tóxico, perigoso para a gente, porque ele pode substituir aí o oxigênio nas nossas hemácias e pode dificultar aí a oxigenação das nossas células. A água também é um óxido muito importante no nosso dia a dia, né? Os seres vivos têm uma dependência muito grande da água por fazer parte de várias reações bioquímicas do nosso organismo. Dióxido de carbono, ou gás carbônico, utilizado pelos produtores das cadeias alimentares, processos de fotossíntese, também encontrado em refrigerantes, bebidas gaseificadas, que é produzido através da decomposição do ácido carbônico. O óxido de zinco é um pó branco utilizado na pintura de rosto e também como protetor solar. Os sais, por outro lado, são produtos derivados da reação de neutralização entre ácidos e bases. Nós temos diversos sais aí conhecidos no nosso dia a dia e têm algumas características importantes. Os sais têm alto ponto de fusão e ebulição, são produtos iônicos derivados da junção de um metal mais um ametal. Então, pela atração puramente eletrostática de cargas opostas, esses átomos se unem para formar os sais conhecidos. Aí a reação de ácido e base entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. A combinação desses dois forma o sal NaCl e também água. Das funções, nós temos o cloreto de sódio, que além de ser muito útil na indústria, é o principal componente aí de alguns alimentos. A gente produz o sal para usar principalmente na parte alimentícia, já que o nosso corpo também precisa de uma certa quantidade de sódio para fazer algumas reações importantes. Carbonato de sódio, também chamado de soda ou barrilha, é usado na fabricação de vidro, sabão, corantes, no tratamento de água de piscina. Carbonato de cálcio, na natureza encontrado na forma de mármore, calcário, calcita, forma as estalactites e as estalagmites nas cavernas e é usado principalmente para a produção de cal virgem, que reduz aí a acidez no solo. Hipocloreto de sódio,
usado como antisséptico e alvejante de roupas, sapato de calça, o gesso para imobilizações e outras substâncias aí também são usadas no nosso dia a dia. O bicarbonato de sódio como antiácido, o carbonato de amônia como expectorante, o carbonato de lítio como antidepressivo, visto que o lítio é um metal e, por vias ainda não explicadas, ele ajuda aí em alguns problemas neurológicos, digamos assim, mas ele, para ser absorvido, precisa estar na forma de sal. Cloreto de sódio, soro fisiológico, cloreto de estanho, fortalecimento de esmalte dental, fluoreto, na verdade, né? O que a gente necessita aí. Permanganato de potássio como antimicótico, sulfato de ferro 2 como fonte de ferro para anemia, né, para curar anemia, e sulfato de magnésio como um laxante. Principais problemas que esses óxidos podem causar, nós temos aí o exemplo de dióxido de enxofre, que é extremamente tóxico e poluente da atmosfera. Em dias úmidos ou chuvosos, isso pode causar a produção de chuva ácida. O monóxido de carbono, como eu já falei, é extremamente tóxico para os seres humanos, porque ele combina com a hemoglobina, a hemácia do sangue, e substitui aí o oxigênio do organismo, impedindo o transporte de oxigênio para as nossas células. O ácido nitroso, no caso, também pode ser obtido aí pelo ambiente úmido ou transportado através da água da chuva, produzindo aí o ácido nítrico e o ácido nitroso, que são extremamente perigosos. Os óxidos de enxofre, já falei um pouquinho sobre isso também, que podem formar aí também a chuva ácida. A saúde, no caso, os ácidos e a formação da cárie estão relacionados aí também a bactérias, principalmente a Streptococcus mutans, e causa a desmineralização de alguns tecidos duros, como os nossos dentes, produzindo aí os ácidos lático e outros tipos de ácido. A salinização ou acidez do solo, ela é causada principalmente pela quantidade de sais aí em determinado solo, porventura foi arrastado pela ação da chuva. Agora vamos para alguns exercícios. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz corrente elétrica. Nos compostos abaixo, forma-se solução aquosa que produz eletricidade apenas. Aí, neste caso, a gente tem que avaliar cada item aqui e ver quais desses são possíveis de conduzir eletricidade. No caso, tanto ácidos quanto bases podem produzir aí uma solução que conduz eletricidade, uma solução condutora. Isso porque o ácido em solução, em água, ele libera H+, e a base em solução libera OH-. São dois íons capazes de conduzir eletricidade. Além desses dois, os sais também são capazes de produzir aí uma solução condutora. Isso porque quando a gente coloca sal na água, eles se dissociam em dois íons, o íon metálico, que é o nosso cátion, e o íon produzido do ânion correspondente, que é o nosso ametal. Então, desses itens aqui, podemos dizer que o número 1 é um sal, é um sulfato de sódio. Então, vou botar um S aqui para relembrar, sal. O número 2 não pode conduzir eletricidade porque é um composto molecular, ele não vai se dissociar nem dissolver. O número 3 também é um composto molecular, esse aqui é a estrutura, a fórmula molecular do açúcar. O número 4 é um sal também, o nitrato de potássio, e, portanto, condutor de eletricidade em solução aquosa. O número 5 é o ácido acético, e como eu avisei, né, como eu falei, o ácido
ele tem a capacidade de liberar H+ em solução, e, portanto, ele também conduz eletricidade. E, por último, o nosso cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, também um condutor de eletricidade, portanto. As alternativas corretas são o número 1, 4, 5 e 6. Sendo assim, a opção seria a letra B. Classifique os compostos a seguir de acordo com o seguinte código: A para ácido, B para base, S para sal e O para óxido. Como eu avisei, né, já falei um pouquinho sobre os ácidos e bases. Os ácidos liberam H+ em solução, portanto, a gente tem aí o componente principal, o hidrogênio, nessa estrutura. A base precisa liberar OH-, os sais formados por um metal, um cátion, e um grupo humânio formado por um ametal. E os meus óxidos são compostos binários, ou seja, eles têm um elemento qualquer e oxigênio como os seus principais componentes. Então, quando a gente chega na letra A, a gente vai ver dois componentes aqui: ametal e um óxido, um oxigênio. Então, aqui seria um óxido, letra A. Letra B, nós temos um metal e um ametal, cátion e ânion. Então, esse representa um sal. Novamente, um metal aqui agora e um oxigênio. É um composto binário, contendo oxigênio como átomo mais eletronegativo. Sendo assim, esse aqui seria o óxido de ferro 3. A letra D, nós temos a presença de uma hidroxila, que é o OH, que a gente já falou, e um metal. Sendo assim, essa substância aqui é uma base. Novamente, a presença do OH e um metal, mais uma base. HBr, nós temos ametal e hidrogênio. A junção de um ametal com hidrogênio forma um ácido. Cloreto de bário, metal com ametal, é a formulação necessária para formar um sal. E, por último, ácido carbônico. O próprio nome já diz, né? Por isso de H+ também, ele é um ácido. Várias substâncias são encontradas no comércio, utilizadas como medicamentos, alimentos, desinfetantes, etc. Tais como a água oxigenada, ou peróxido de hidrogênio, o álcool etílico, açúcar, também chamado sacarose, sal de cozinha, cloreto de sódio, água sanitária, hipocloreto de sódio. Assinale o item que apresenta as fórmulas químicas destes compostos na ordem correta. Então, primeiro, a gente está falando de peróxido. Então, peróxido é um óxido, né, como o próprio nome já diz, formado por hidrogênio e oxigênio. Como o oxigênio, neste caso do peróxido, ele é -1, a forma da minha substância é H2O2. Então, a gente já elimina a letra B, a letra C. O próximo elemento é um álcool. Como vocês ainda não estudaram esse pedaço, a gente pode pular essa etapa, já que a alternativa ela está em ordem de substâncias aqui. Mas só para identificar, o álcool é uma substância molecular, assim também como o açúcar. A gente vai porque a gente está estudando, né, questão de sal. Então, cloreto de sódio, a gente tem o sódio como metal nessa formulação, e o cloreto seria o meu ânion. Então, eu tenho aí um sal formado por NaCl. Então, a alternativa A, B, C e E estão corretas, visto que o sódio é um metal que perde um elétron e o cloro é um ametal que ganha um elétron. Então, a proporção desses dois elementos é de 1 para 1. Ou seja, eu vou usar um sódio para um cloro. Então, a formulação correta é essa. E a gente elimina também a letra D, restando aí apenas a letra A e a letra E como opções viáveis.
visto que são as únicas que ainda não tiveram nenhuma das alternativas eliminadas. E por último, a gente está falando da água sanitária, que é o hipoclorito de sódio. Então, a gente já vê duas características importantes. Primeiro que hipo quer dizer uma quantidade inferior de oxigênio, tá? Nessa nomenclatura ele usa hipo para dizer que tem uma quantidade muito pequena de oxigênio, e sódio. Sódio é o meu metal, a gente já viu ele, tem cloro também na formulação, e a nossa forma aqui seria essa, o hipoclorito. Hipoclorito é um ânion que foi produzido a partir do ácido hipocloroso, certo? Então, naquela tabelinha que tem no slide anterior, que a gente passou, tem uma relação aí dessas nomenclaturas. A gente vai usar aquela regrinha lá do mosquito teimoso. Ito, oso. Ito é o meu sal e oso é o meu ácido. Então, a formulação correta é a da letra E, portanto, a alternativa correta, letra E. E a gente vê também as fórmulas do meu álcool, em OH, e do meu açúcar. D, os produtos e reagentes das reações de neutralização. Então, em reações de neutralização, a gente sempre vai ter a presença de um ácido e uma base. E a gente identifica a base justamente pelo OH e o ácido pelo H. Okay? Nessa combinação, as quantidades aí de OH e H vão formar a molécula de água. Tá? Eu vou tirar o OH da base e tirar o hidrogênio aí do meu ácido. E esses dois juntos formam uma molécula de água cada. Eu tenho 2 OH e 2 H, eu formo 2 moléculas de água. E quem sobra nessa brincadeira? Sobram, no caso, 2 sódios, 2 Na+, vou botar aqui assim, Na+. E o SO4, nesse caso, pela regrinha da borboleta invertida, né? Esse número 2 aqui está aqui em cima. Ou seja, para cada 2 cargas negativas, eu precisar de 2 sódios. Então, a minha fórmula correta seria Na2SO4. Na outra alternativa, a gente tem aqui a presença do sal e do ácido. Falta aí idealizar a fórmula da base. Mas a gente sabe que toda base ela tem OH na sua constituição. Resta saber a quantidade e o metal que a gente está utilizando. Se o meu produto é MgCl2, quer dizer que o meu metal, que aqui ele está como cátion, vai ter que se juntar com um ânion, certo? Esse ânion, no caso, é a minha hidroxila. Então, eu uso o Mg aqui como o metal correspondente. E esse Mg, eu preciso lembrar que o magnésio é do grupo 2 da tabela periódica. Então, a fórmula dele é +2, número de oxidação do cátion. Fazendo a regrinha da borboleta, a gente tem uma fórmula MgOH2, certo? Coloco dentro do parêntese para identificar aqui que esse 2 está multiplicando todo mundo aqui de dentro. A terceira reação, nós temos agora a base, constituída por OH, e falta idealizar o nosso ácido. Se a minha substância produzida é o fosfato de sódio,
Na3PO4, a gente sabe que a primeira parte é sempre o cátion e a segunda parte o ânion. O ânion, nesse caso, ele tem uma carga negativa e esse valor aqui, 3, é a quantidade que a gente precisa de oxidação. Todo metal, ele veio da origem aí de uma base. Nesse caso, é o hidróxido de sódio. E a outra parte, que seria o ametal, né, o nosso ânion, ele veio de um ácido. Então, a gente coloca o fosfato e o hidrogênio. A quantidade é correspondente à carga negativa. Então, a fórmula do meu ácido é H3PO4, ou fosfato de o ácido fosfórico, na verdade. Então, fosfórico vira fosfato. Escolha alternativa que contém exclusivamente sais, apenas sais. Pela definição, os componentes aqui da letra A são todos ácidos. Okay? Ácido clorídrico, ácido sulfídrico e ácido nítrico. Então, esses aqui não podem ser. Segunda opção, nós temos um sal, é verdade. Nós temos um cátion e um ânion aqui formando o brometo de sódio. Mas, nas estruturas seguintes, nós temos um óxido, oxigênio com outro metal, e um ácido. Então, essa alternativa aqui não pode ser a alternativa correta. Mas, na letra C, nós temos aqui uns compostos formados por sódio e cloro. Cloreto de sódio é um sal. O cloreto de alumínio e o brometo de sódio. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Indique a função química pertencente a cada um dos compostos abaixo. Novamente, identificando as substâncias inorgânicas de acordo com a construção desses elementos, dessas substâncias. A minha base é formada por um metal e hidróxido, OH-. Então, isso aqui vai ser a base. Meu ácido libera H+ de solução, o ácido nítrico. Óxidos são formados por um elemento qualquer e oxigênio, compostos binários. Esse, por acaso, é o óxido de bário. E, por último, o meu sal, formado por Na, sódio e bromo, o brometo de sódio. Então, aí, nós temos as 4 funções inorgânicas: base, ácido, óxido e sal.